Puri saiu do banheiro e viu Loft, ainda vestindo um roupão branco, sentada na cama, enquanto falava ao telefone. Assim que a garota se virou para vê-la, sorriu, ainda murmurando respostas para a pessoa do outro lado da linha. Depois de caminhar pela área por um tempo, Puri percebeu que Loft estava conversando com sua assistente. A forma como agia, o tom de voz escolhido e o sorriso durante a conversa fizeram Puri, que normalmente não era ciumenta ou possessiva, franzir a testa por um momento. Ela não era super protetora com sua amante, mas aquela chefe gentil demais precisava de um aviso para se comportar direito daqui para frente. Puri ficou de braços cruzados, olhando para aquela cena com humor tenso. A assistente, percebendo algo estranho, ergueu as sobrancelhas e perguntou se a bela mulher tinha algo a dizer. Puri vestia o mesmo roupão de banho que Loft, mas de maneira frouxa, deixando à mostra a pele clara e lisa de seus ombros estreitos. Muito obrigado, Sinton. Você pode me enviar um e-mail? Disse a assistente, sorrindo daquele jeito novamente. Vejo você na segunda-feira. Boa noite. Puri não entendeu bem porque era necessário um boa noite tão formal. O que há de errado, Bipure? Loft desligou o celular sem cuidado e virou-se para ela, com um olhar despreocupado, sem saber que Pure estava de mau humor. A chefe adorada agia normalmente, sem perceber que havia mexido com os sentimentos da pessoa calma à sua frente. Você costuma sorrir assim para os funcionários? Achei que só fosse assim comigo. Pure foi direta, sem rodeios. Loft não era ingênua a ponto de não perceber o que aquele comentário revelava. Eu estava sorrindo demais? A figura mais jovem aproximou-se e parou diante dela, olhando com indiferença. Para Loft, tratar assistentes daquele jeito era normal. Mas agora ela percebeu que havia exagerado. Sim. E você disse boa noite? Está com ciúmes, linda? Loft brincou, gostando de chamar Pure assim. Não parecia um elogio qualquer, mas Pure achava adoráveis aquelas palavras de flerte. Não estou com ciúmes, mas não gostei. Você não deveria fazer isso com ninguém. Eu não pensei nisso. Então deveria. Gentileza é encantadora, sabe? Disse Pure, estendendo a mão para acariciar suavemente a cabeça da assistente. Sua voz era doce, sem ser dura ou ameaçadora. Ela não queria que Loft fosse rude com ninguém, só queria que tivesse cuidado. Pelo menos aquele sorriso fofo e o boa noite deveriam ser só para ela. Não sabia o que as outras pessoas pensavam, mas se alguém se interessasse por sua garota, seria uma confusão. Ah, você é tão charmoso sendo gentil e descontraído, não é, Pure? Loft provocou, sorrindo. Ou você não concorda? Pure não pôde negar. Loft acenou com a cabeça, prometendo mudar e ter mais cuidado. Nesse momento, a jovem estendeu os braços e agarrou a cintura de Pure, puxando-a para perto. Vou tomar cuidado. Então por que ainda está trabalhando a esta hora? Executivos dessa empresa de cerâmica trabalham demais. Não só alguns probleminhas. Nada sério, respondeu Loft, abafada, pois havia enterrado o rosto no estômago de Pure. Esta sorriu com carinho, sentindo uma vontade irresistível de dar um tapinha na cabeça da garota. Não sabia por que queria fazer aquilo, mas gostava. Está tudo bem? E sobre nós? O rosto que antes estava escondido olhou para cima, com olhos brilhantes. Loft fez uma pausa longa, não completando a frase. Puri fingiu não entender e perguntou com um olhar desconfiado. O quê? Podemos começar? A jovem ficou impaciente, surpresa por ter ficado tão calma e não ter a tocado mais do que um beijo doce até então. Por favor, sente minha falta? O leve toque das pontas dos dedos nas costas da mão de Puri percorreu seu corpo, causando arrepios. Ela deixou Loft brincar com seu corpo até que ela mesma estivesse satisfeita, sem falar nada. A outra mão de Loft acariciava a coxa de Puri, fazendo-a prender a respiração, mas ela gostava de deixar tudo acontecer. Sexo? Eu sinto muito. A sua falta. Depois dessa frase, Puri se inclinou para dar um beijo ardente. Seus lábios pressionaram-se com força, a sucção leve, aumentando sua luxúria. Os gemidos doces estimularam ainda mais o desejo, enquanto suas mãos inquietas acendiam o fogo do amor. Loft puxou lentamente o nó do roupão, afrouxando-o, e quando a bainha da camisa foi rasgada, o corpo que momentos antes estava sentado em seu colo ficou exposto. Os beijos agora percorriam o pescoço. Os toques alternavam entre suaves e intensos, acariciando os seios. Puri se contorcia no colo, enquanto seu corpo quase nu era explorado por toda parte. O roupão deslizou até os quadris, e Pure puxou a corda da cintura de Loft, apressada para tirar as roupas da amante sem hesitar. Gemeu quando Loft lambeu e chupou a parte superior do seio dela.
deixando Puri úmida, seu corpo se esfregando contra a coxa nua da outra. A mente da artista estava em branco, focada apenas em satisfazer o desejo. O corpo menor movia-se, provocando luxúria quase insuportável. E os gemidos delicados quase fizeram Loft perder os sentidos. Não estavam separadas, apenas haviam parado por um momento, pois Puri não buscava prazer com ninguém além dela. E Loft era obsessiva por Puri. Quando tão próximas, a luxúria era maior do que nunca. Loft nunca tinha visto Puri tão intensa assim antes. Quer se deitar? Pode continuar se mexendo até chegar. Puri gemeu, mas não parava, nem de mostrar aquela expressão torturada. Loft achava que ela estava tão perto da libertação que seria difícil parar. Sugeriu que continuasse, enquanto ela arrastava os lábios pela pele e massageava o corpo. Puri não respondeu, apenas continuou, apertando os ombros de Loft, alternando com unhas cravadas na pele lisa quando precisava liberar as emoções. O rosto da artista corava, coberto por cabelos escuros e bagunçados, que Loft tanto gostava. Os lábios vermelhos mordiam-se, enquanto a visão clareava. E Puri se aproximou do clímax. Arqueou o corpo, abrindo espaço para Loft atacar a nuca, lambendo até o peito. O corpo que se esfregava pressionou mais, e a tempestade passou com um gemido doce, seu corpo caindo levemente quando enterrou o rosto no ombro da amante, exausta. Aquela que fazia o papel de almofada acariciou suavemente a cabeça, antes de perguntar algo que fez Pure bater no ombro dela. Você fez isso sozinha até o fim, sua malvada. Deixe-me cuidar disso para você. O corpo foi virado para deitar na cama. Pure gritou de surpresa, e seus lábios foram cobertos imediatamente. Loft moveu-se contra ela rápido, beijando-a sem parar. Tão linda, murmurou, fascinada ao se afastar do peito macio. Puri perguntou o quanto ela gostava daquela parte que recebia toda sua atenção. Gosto de todo o seu corpo. Enquanto falava, a garota pressionou a parte sensível dela contra a própria, fechando os olhos e gemendo. Ambas estavam na mesma situação. Eu também gosto. Puri mordeu o seio de Loft, chupando com vontade, enquanto massageava e cutucava as pontas com os dedos. A atividade exigia esforço, mas nenhuma queria parar, mesmo exaustas e ofegantes. Seus movimentos sincronizados transbordavam um prazer mútuo. Os rostos expressavam um tormento gostoso. Trabalharam juntas para realizar desejos, perdendo a noção do tempo, encharcadas de suor, sem se importar. Exploraram várias posições para aumentar a excitação. Os corações dispararam, como se fossem saltar do peito. Cada centímetro da cama foi usado para compensar os 2 anos separados. Aquela noite compensava tudo que faltou. Cada desejo era comunicado com toques profundos, e sussurros roucos se repetiam nos ouvidos, mesmo depois da entrega íntima acabar. Eu te amo, Pure, disse Loft, deitada de lado, olhando com um sorriso doce. A declaração tocou o coração de Pure, que sorriu em troca. Você deve me amar muito. Os momentos intensos seriam lembrados para sempre, deixando impressões profundas. Eu poderia te amar infinitamente. Eu também te amo, Loft, mas estou exausta. Ela cortou o olhar brincalhão de Loft antes que ela pudesse tentar reacender a paixão. Vamos tomar banho e dormir um pouco. Você vai primeiro. Tudo bem, descanse. Eu te acordo depois. A voz era terna. Pure admitiu para si mesma o quanto amava a gentileza dela. Boa noite. Boa noite, baby. Você é adorável. Sério. Tudo que você faz é adorável. Vai tomar banho logo? Loft assentiu, levantando o cobertor. Antes de ir ao banheiro? Ela deu um grande beijo na bochecha de Pure e desapareceu. Puri sorriu ao vê-la sumir. A presença de Loft trazia felicidade e paz. Ela agradeceu por ter se dado uma chance de ser feliz outra vez. Sem isso, não imaginaria a vida que levava, sorrindo daquele jeito. Jamais poderia imaginar.